o vídeo Saindo da Zona de Conforto, Estética Saturada. Lá eu comento sobre a importância de você desenhar coisas além do que você já está acostumado a fazer. E aí eu comentei que eu tava nessa de querer colocar na minha rotina, tanto estudando fundamentos do desenho, quanto praticar outras coisas que eu tô acostumada a desenhar. Pelo Pinterest eu me deparei com essa imagem. E aí são vários objetos diferentes, de formatos diferentes, materiais, etc. E aí eu fiquei pensando comigo, isso daria um ótimo exercício. A Ins me mandou alguns materiais e dentre eles tem um tipo de material que tem muito tempo que eu não uso. E eu falei, bom, vou juntar o útil ao agradável. A Ins tem a linha de papelaria que tem um monte de coisa que eu tava muito interessada de testar. E eu aproveitei e pedi algumas coisas que de fato tem muito tempo que eu não uso. Porque geralmente quando eu vou fazer alguma coisa no papel, eu uso tudo que você imagina, lápis de cor, mas tem anos que eu não uso canetas, marcadores. Aí veio a caneta Brush Liner, são 12 cores. Caneta do Online Fine Brush. Essa daqui, ela tem duas pontas. Só que antes de começar qualquer desenho, eu sempre gosto de fazer uma coisa que particularmente eu acho meio chato, mas me ajuda muito depois que eu começo a desenhar, que são fazer os swatches. O SWOT nada mais é do que você pegar todos os materiais que você tem à sua disposição, pegar um papel da gramatura certa dele, por exemplo, você vai fazer um SWOT de aquarela, você vai usar um papel com gramatura mais grossa de 300 gramas por aí. Cada cor você vai fazer, você vai preencher a cor e vai escrever o nome, vai escrever a marca, a numeração, te ajuda muito futuramente, que daí você consegue ter a noção de todas as cores e materiais que você tem na sua frente. E às vezes você olhando assim, você fala, ai, será que eu tenho essa cor? E quando vê, é só você pegar o papel e você vê que você tem essa cor. É a paleta que está disponível para você. Então, eu vou fazer os swatches dela e aí começar a desenhar. Eu fiz uma pasta no Pinterest com essas referências, vocês podem usar. E eu vou deixar o link na descrição. Eu queria mais uma vez pontuar o quanto eu amo essa prancheta A2 da Mocho, que aliás tem 10% de desconto no site. Usando o meu código Thalita10, você consegue usá-la como um painel, ela é perfeita. Eu posso dizer com muita certeza que às vezes a folha em branco ela me assusta mais do que o processo. Eu acho que eu posso comparar de uma forma como se fosse, sabe a primeira página de um sketchbook que você acabou de comprar e aí você quer fazer o melhor desenho da sua vida? Mas às vezes não é bem assim que funciona. E aí eu já arranquei várias e várias primeiras páginas porque eu achei que não era um desenho bom o suficiente para uma primeira página de sketchbook. E o engraçado é que isso vai contra a própria palavra sketchbook, que é caderno de rascunho, caderno de rabisco. E ele é feito para você desenhar, independente de qualquer coisa. E a gente se cobra às vezes uma perfeição que, documentando agora, eu consigo ver que transparece quando eu tô insegura para desenhar. E essa primeira parte de entender esse material que eu não estava acostumada mostra exatamente isso. Eu não tava com cautela, eu tava com receio, são coisas diferentes.
E muito disso vem também como a síndrome do impostor, né? A autossabotagem, ela é inimiga do processo. E a ansiedade também tem uma parcela de culpa da gente entender que é um processo devagar, de você ver um progresso, mas você tem que praticar, você tem que desenhar, você tem que entender. E eu fui pegando confiança bem aos poucos. Tudo mudou foi quando eu comecei a fazer o quarto desenho, que era o desenho das azeitonas. Aqui foi quando eu comecei de fato a entender o material que eu tinha, entender que eu gostei do processo da caneta aquarelável, né? Isso foi a partir do quarto desenho, porque eu persisti. E eu podia ter desistido no primeiro desenho, porque eu tava extremamente desconfortável. Só que o desconforto mostra que você tá fora da sua zona de conforto. E é nessa hora que você tem que falar: eu confio no processo. E eu vou ficar desenhando. E aí, conforme eu fui pintando e entendendo, eu fui pegando uma confiança que... documentando é bem legal de ver isso, assim. E aí foi no desenho das cerejas que eu entendi qual era a brisa da caneta aquarelável. Porque eu pensei, bom, se é uma caneta aquarelável, eu posso usar água, certo? E sim, eu estava certa. Tudo mudou completamente. Porque toda a insegurança de eu usar as cores que são bem vibrantes de uma vez só e não ter uma margem de erro, eu pude ir diluindo com a água. E por ser formato de caneta, é muito confortável e você tem muito controle. Então eu fui aguando e construindo camada do claro para o mais escuro, depois voltando e mixando. Mas para isso eu precisei ficar algumas horinhas entendendo o material que eu tinha. E eu fui indo e voltando em outros desenhos que eu já tinha terminado, vendo como eu podia executar. E eu usei tanto a aquarelável quanto a do online, porque ela tem a ponta mais firme, então eu conseguia escrever com mais precisão. Aqui você já consegue entender como eu já estava diluindo bastante, construindo camada, e o desenho da uva é um ótimo exemplo para mostrar como um desenho ele é feito de várias cores, não só a cor base, que seria roxo. A uva é roxa, então eu vou fazer tudo roxo. Você pode explorar outras cores para enriquecer o desenho. Então eu usei vermelho para dar uma esquentada em alguns lugares e fazer essa transição do roxo para o vinho. Eu usei azul escuro para dar uma esfriada nos pontos que eu queria, em cima do vermelho, em cima do roxo, e você entender a teoria das cores, o estudo das cores, né? Aqui eu me empolguei mais, falei, mano, quer saber, eu vou fechar essa folha, porque eu já tô confiante já. E aí é nítido
ver como eu já estava muito mais confortável, porque eu dei uma chance para mim mesma de estudar, entender uma ferramenta nova e praticar. Não tem segredo, é praticar, é jogar desenho para fora. Aí conforme eu fui usando e molhando a ponta da caneta, foi ficando sem cor, bem na ponta mesmo. Então eu precisava chacoalhar para a tinta descer e pode ser que acumule um pouco na ponta. Isso acontece com qualquer caneta. Então cuidado na hora de abrir, dá uma limpadinha e aí é só voltar a desenhar. Desse estudo, eu gostei bastante, eu fiquei muito feliz com o resultado e eu fiquei muito empolgada de estudar mais e mais usando o material que eu recebi. E isso aí foi uma pequena cagada que eu fiz, que eu acabei colocando muita tinta. Mais um vídeo chegando a fim, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha incentivado vocês de alguma forma a criar. Sempre dá para estudar, sempre dá para melhorar. Vamos deixar esse medo da folha em branco de lado e jogar desenho para fora, independente de qualquer coisa. Conclusões em relação às canetas. Eu gostei bastante das aquareláveis. Quando eu entendi o macete de você poder molhar e diluir cada vez mais as cores, você consegue ter um controle maior, consegue trabalhar melhor nas camadas e tal. E eu entendi que eu gosto do claro pro mais escuro. Eu gosto muito dessa ponta daqui, porque ela é bem firme, consegue finalizar de uma forma interessante. Caneta aquarelável me pegou de uma maneira que eu não esperava, eu gostei bastante. Se você gosta de aquarela, eu acho uma ótima opção para você levar para rolê, levar para praia, levar para cachoeira, desenhar, ou sei lá, em viagem. Minha única sugestão ia talvez diferenciar um pouco mais a aquarelável da do online, porque como eu deixo tudo aqui na minha frente, a diferença é bem pouca entre uma e outra. Às vezes eu pego uma achando que é a outra e vice-versa. Mas tirando isso, se eu pudesse indicar, indico comprar as duas. Elas funcionam muito bem. O marca-texto, ele não é feito para isso. Então eu senti que ele rachurou muito o meu papel. Uma vez, obrigada, Ins, por mandar esse material para testar. Eu gostei bastante. E tchau!